Continuando o vídeo aqui, porque deu pau, meu. Não sei se é memória, celular, né? Tô esperando aí do Estado comprar um equipamento bom pra poder trabalhar à distância. Tô esperando. Então vamos lá, gente, ó. Essa região aqui, ó, eles formaram vários povos menores, né? Que se relacionavam, que conversavam, que guerreavam, né? Como se fosse um conceito de cidade-estado, pequenos reinos. Enquanto aqui eu tive um processo de unificação, né? No começo eu tinha vários nomos que eram como se fossem reinos, depois eles se unificaram, né? Entre o Alto e o Baixo Egito e ficou um reino só. Então aqui eu tinha um dominante, um líder, um faraó, né? Que ele governava toda essa região. Isso aqui era tudo Egito antigo, ó. E serpenteava o Rio Nilo. Essa fronteira aqui ela é nova, isso aqui não tinha. Isso aqui é invenção nova, mais contemporânea, essa divisão. E esses povos, eles se relacionavam e eles trocavam materiais, eles trocavam alimentos. Então o que acontece? Aqui ficou complexo, né? Enquanto eu tenho aqui nas regiões da África tribos menores, aqui eu tenho civilização complexa. Aqui eles fizeram cidades, aqui eles desenvolveram código escrito de leis, desenvolveram dinastia, desenvolveram mitologias de deuses, desenvolveram reserva de alimento. Então aqui é um grande foco de civilização, certo? E aí, se a gente for ver contemporâneo, no mesmo tempo, se a gente pegar desse outro lado do mundo aqui, na nossa América Central e do Sul, eu tenho também focos de civilizações, né? São os maias, os incas, os astecas, que também são civilizações complexas. Tem construção de cidade, desenvolveram leis próprias, desenvolveram mitologia própria, eles faziam troca de alimentos, guerreavam, invadiam outros povos menores, fazia pirâmide, né? Isso é algo muito engraçado, né? Esse lance da pirâmide, né? Eu ter pirâmide aqui desse lado aqui do mundo, e vamos lá para África de novo. Eu gosto de trabalhar com mapa. Eu ter pirâmide aqui, eu ter o zigurate aqui. Então eu tenho uma arquitetura que ela tem semelhanças, apesar desses caras aqui eles não se trombarem, gente, ó. Olha a distância, eu tenho um oceano inteiro. Os caras não tinham relação, né? Não tinha navio na época, não tinha avião, não tinha como eles se relacionarem, né? Os povos antigos, eles berço da civilização África, né? Eles subiram para a Ásia, Rússia, passaram desse lado aqui pra cá, pelo chamado Estreito de Bering. Na época era glacial, estava tudo gelado, eles passavam a pé, né? É uma das teorias mais plausíveis da povoação das Américas. E desceram até Brasil, até embaixo, até extremo sul. Então se você pegar aqui, ó, mesmo no Brasil a gente já tinha povos indígenas nesse tempo aqui. Eu tô falando de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Aí joga mais 2.000 anos, de que 6.000 anos atrás, de 10 a 6.000 anos. Só que aqui eu tenho, no caso nosso aqui, Brasil, Amazonas, Brasil inteiro, eu tenho povos mais simples, aldeias menores. Por quê, professor? Por que aqui aldeias menores? E por que aqui ele fez mais cidade? Porque aqui a geografia exigia mais desses povos, eles precisaram se articular para poder aproveitar a produção de alimento, aproveitar os rios, né? E eles tinham que ficar próximos, porque em volta é tudo deserto, então eles tiveram que aprender a se comunicar, né? Ora com guerra, ora com conversa, ora com escrita, eles aprenderam a se comunicar. Aqui eu tinha muito espaço, eu tenho muito espaço e eu tenho muita fertilidade, né? Principalmente nessa região de Brasil, Amazônia aqui, ó. E então eles ficaram mais tempo no estágio de coletores, né? De caçadores e coletores. Porque eu tenho mais fartura. Aonde eu tenho menos fartura, eu precisei desenvolver mais. Não que eu tenha menos, é que a fartura ela é concentrada próxima aos rios, né? Falando em fartura, esses caras aqui, os egípcios, eles se tornaram
o grande celeiro do mundo antigo, o povo mais fértil. Eles faziam negócio com esses caras aqui da Mesopotâmia, faziam negócio com o pessoal da Grécia, pessoal aqui do Mediterrâneo, até com os romanos, né? E também com os povos aqui da África subsaariana, que você tinha foco de civilização aqui também. Depois eu vou entrar. Então o que acontece? Já nessa época, se eu voltar lá na história lá eu gosto de falar 4.000 anos, mais ou menos assim, eu tinha uma complexa rede de civilizações e uma rede, sim, de troca de produtos, né? Então, esse é o grande diferencial do homem paleolítico pro neolítico civilizado, né? É quando eles começam a ter relação de troca, eles começam a desenvolver tecnologias, né? Aqui os caras guerreavam, para guerrear e precisou o quê? Precisou ter uma metalurgia apurada, fazer instrumentos de metal, né? Então aqui eu tenho uma civilização muito complexa. Esses caras aqui inventaram a cerveja, pra vocês terem uma ideia, né? Bebida que é milenar, que a gente toma até hoje. É claro que não é a mesma, né? Mas o processo de fermentação para fazer bebida eles inventaram, né? Aí tu lê a passagem lá da Bíblia, fala também do vinho, tal, das festas, né? Eles faziam festas, eles se relacionavam não só em âmbito de cidade, mas em âmbito de pessoas também, né? O professor falou de Bíblia. Gente, se você pegar a Bíblia para fazer a leitura mitológica dela, científica, ela tem informação sim, né? É que para nós historiadores não dá para fazer uma leitura vinculada à religião. Não posso ser religião, sou cientista, né? Mas a Bíblia, ela vista como um livro de mitologia, uma mitologia cristã, ela tem passagens sim desses povos antigos aqui, dos hebreus, aqui da Jordânia, povos da Mesopotâmia, do Egito, dos romanos, dos gregos. Certo, molecada? Vou mandar mais um videozinho. Valeu!